Saul consulta a feiticeira. Meus irmãos, eu sei que é um assunto difícil de se falar, não muito difícil de se falar, mas não muito fácil de compreensão. Pelas entrelinhas que se discorrem as escrituras, os detalhes, por que não dizer um texto polêmico? E de fato o é. Depende muito da maneira como as pessoas interpretam as escrituras. Só há uma única maneira de interpretar as escrituras, que é o Espírito Santo. Mas tem muitas pessoas que querem que a Bíblia que a Bíblia concordam com a sua maneira de acreditar. E a Bíblia não tem que concordar comigo, é eu que tenho que concordar com ela. Ninguém precisa ter a Bíblia como um esconderijo ou uma base, um alicerce para a sua vida espiritual, se não obedecê-la, se não entender o que ela está dizendo. A palavra de Deus, ela é espiritual. E um homem natural, um homem carnal, ele não entende, ele até lê. Mas para ele obter entendimento sagrado, ele precisa buscar de Deus a interpretação, buscar o Espírito Santo, que lhe ensina e lhes revele os segredos das Escrituras. Este assunto aqui de Saul consultando uma feiticeira, ele torna polêmico porque há muitas religiões que acreditam na possibilidade de algum morto aparecer em algum lugar, lhes trazendo mensagem, lhe anunciando alguma coisa futura ou passada ou presente. O texto diz aqui que Israel era governado por Saul, o primeiro rei de Israel. Escolha humana. Não foi Deus que elegeu, não foi Deus que ungiu Saul, rei de Israel. Foi o povo que quis ele. Senhor, todas as nações têm um rei. Nós queremos um rei, nós queremos Saul. Então o povo pediu Saul. Então, Saul, rei de Israel, o primeiro rei de Israel, Saul. E ele reinou 40 anos. E no ministério de Saul, no período do governo de Saul, Samuel era o profeta. E sempre Deus falava com as pessoas, com o povo, por meio do ministério profético de Samuel. Foi Samuel que foi ungido a via rei, sucessor de Saul. Davi sim, foi escolhido por Deus. Saul não foi Deus que escolheu. Então esse rei que não foi escolhido por Deus, mas que governou 40 anos a nação de Deus, o povo de Deus, Israel, ele, durante o seu governo, ele mandou matar. Ele mandou queimar na fogueira todos os feiticeiros, as bruxas, encantador, médiuns, tudo que trabalhava com esta prática espírita. Em outro tempo, hoje, por exemplo, isto seria intolerância religiosa. Todo mundo é livre para servir quem quer, a religião que quer, a igreja que quer. Todo mundo é livre para fazer o que quer. E ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, nem com a vida dos outros. Todo mundo é livre para escolher. Só que Saul não respeitou essa prática. A Bíblia já proíbe por si só a prática de feitiçaria, a prática de bruxaria, espiritismo. Já proíbe. O cristão não pode viver com essas práticas. O cristão não pode, de maneira alguma, ter algum vínculo com o ocultismo. Ele é livre para adorar um Deus invisível, porém real. Saul mandou queimar todos os feiticeiros. Mandou matar.
escapou aqueles que fugiram. A exemplo desta mulher que foi morar em Edom. Quando ele se achou em apuro, com medo dos filisteus, ele foi orar a Deus. Tem pessoas, irmão, que não é crente, mas ora a Deus. Tem pessoas que não têm conhecimento de Deus, mas se atreve a orar. E ele foi orar, falar com Deus, buscar uma resposta. Outra hora, Deus falava com ele por meio de Samuel. Agora Samuel já morto, e ele precisava de uma orientação, como todos nós precisamos, e ele foi orar ao Senhor, e o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem por meio de algum profeta, e nem por meio de Urim, que era uma maneira de consultar Deus nos tempos remotos. Então ele ficou sem resposta, mas ele queria, porque queria uma resposta. Quero dizer uma coisa para você já de antemão. Se a tua resposta diante de Deus está em silêncio, não procure meios, espera em Deus, tá bom? Pois quem procura meios de ter uma resposta de Deus, uma vez que ele está em silêncio, vai terminar num lugar muito escuro, num lugar muito estranho. O crente precisa ser paciente e saber esperar em Deus, no tempo de Deus. Ele foi consultar a feiticeira. Foi informado que tinha uma feiticeira. Ele se disfarçou. É exemplo de muitas pessoas hoje que se disfarçam. Tem dupla personalidade. Não é realmente o que aparenta ser. Tem pessoas que têm capas, tem pessoas que têm máscaras, tem pessoas que usam véus. Não estou falando de religião, estou falando de camuflagem mesmo. Então tem pessoas que não é o que aparenta ser. Saul se disfarçou para não parecer rei. E foi lá onde a mulher feiticeira e consultou dela para fazer saber, para querer falar com Samuel, que já havia morrido há muitos anos. E ela, a mulher, disse: olha, tu sabe o risco que eu corro em exercer essa prática, pois tu sabe que o rei de Israel, Saul, mandou matar todos os feiticeiros. Se eu for fazer isso, a minha vida está em risco. O rei Saul jurou, prometeu que não aconteceria nada com aquela mulher. No entanto, ela não sabia que estava falando com o próprio Saul. Ela disse, já garantida de que nada de mal lhe aconteceria, ela disse: quem você quer que eu faça subir? Ele disse: eu quero que faça subir Samuel, eu quero falar com Samuel, eu quero que Samuel apareça aqui. Aqui é o ponto culminante desta mensagem. O aparecimento de Samuel, a invocação, aquele meio que aquela mulher fez, aquela liturgia, aquele preparo todo para que Samuel aparecesse ali. Eu pergunto, já que me perguntaram, vocês acreditam que Samuel apareceu ali? Nunca! Samuel nunca apareceu. Ainda hoje está morto. Ainda hoje está enterrado, aguardando o arrebatamento da igreja. Para que quando a igreja for arrebatada, os mortos, no caso Samuel e os demais, ressuscitem em corpos incorruptíveis e de glória. E nós, os vivos, seremos transformados e juntos subiremos para ao encontro do Senhor nos ares. Quando aquela mulher entendeu que estava falando com Saul, ela teve noção do risco que ela corria. O próprio Saul tinha mandado matar todos os feiticeiros. E agora ela estava exercendo a prática diante do rei que mandou matar todos eles. Ela criou essa ideia de que estava vendo alguém, e logo alguém que Saul queria ver. Ela disse que viu Samuel. Eu vejo deuses, eu vejo um homem. Saul perguntou: como que é ele? Aí falou as características de Samuel. Ele entendeu que era Samuel. Mas pastor, não era Samuel? Não, não era. Porque se esse texto for verdadeiro,
a Bíblia não é verdadeira porque ela está se contradizendo. Aqui a Bíblia está narrando uma história, um episódio de um cerimonial espírita invocado por uma feiticeira. E apareceu ali um personagem que não era Samuel, pois Samuel estava morto. Se a Bíblia não dissesse que Satanás se transforma em anjo de luz, e se a Bíblia não dissesse que quem morre não pode vir à vida novamente, se a Bíblia não dissesse que quem morreu não pode se comunicar com os vivos, se nada disso a Bíblia dissesse, e eu vendo uma história dessa aqui, eu ia acreditar. Mas a Bíblia diz: os mortos não se comunicam com os vivos, e quem tenta fazer essa prática é abominável contra Deus. A Bíblia diz que quem morreu não pode trazer uma mensagem para o vivo. A Bíblia diz isso no livro de Lucas. A Bíblia diz que está ordenado aos homens morrerem e depois disso segue-se o juízo. Mas aquela mulher, sabendo que estava diante do rei que mandou matar os feiticeiros, e ele queria falar com Samuel, e a dupla ou tripla personalidade de Satanás, que se transforma em anjo de luz, ele só precisa conhecer a personalidade sua. Uma vez que o Satanás conhece a sua personalidade, depois que você morre, ele pode aparecer em qualquer lugar dizendo que é você. Por que então que Deus escondeu o corpo de Moisés quando ele morreu lá no monte? Por que que ninguém nunca achou? Porque Deus sabia que Satanás poderia fazer a maior réu-maria com o corpo de Moisés. Então Deus disse: tu não vai achar o corpo dele. Não achou. Então Moisés não morreu? Morreu. A Bíblia diz: Moisés morreu. Samuel morreu? Morreu. Samuel morreu. A Bíblia diz: Samuel morreu. Mas então ele apareceu aqui? Não, não apareceu. Aqui é uma história de um ritual, uma narrativa de um ritual espírita, de uma macumbeira, invocando o nome de um morto. Quem aparece é o morto? Não, é o diabo, é o pai da mentira. Só que o Satanás, quando chegou aqui, dizendo que era Samuel, ele falou as verdades para Saul. Saul ouviu a verdade falada por Satanás. Quando Saul entendeu da maneira como a mulher falou e ele entendeu que era Samuel, então, olha só, vendo pois a mulher, a Samuel, gritou em alta voz. Olha só, a Bíblia está dizendo: no ritual feito apareceu Samuel. Quem estava lá para ver Samuel, ia ver Samuel. Mas não é que era Samuel, era o personagem disfarçado. Samuel nem sabia desse acontecimento, pois Samuel já estava morto. Agora o diabo se encarnou, se reencarnou, se transformou, se transfigurou, apareceu na figura que a mulher disse: um homem, um varão, vestido dessa forma, trajado dessa forma, porque Saul perguntou: como é a figura? Olha só o versículo 14. E disse-lhe: como é a sua figura? E a mulher disse: vem subindo um homem ancião. Samuel era um velho ancião quando morreu. E está envolto em uma capa. Era a traje de Samuel. Então Saul entendeu que era Samuel. Mas não era Samuel. Aí, já que está o personagem Samuel invocado, espiritualizado ali, aí então diz assim: Samuel disse a Saul: por que me inquietaste? Irmão, se isso fosse verdade, toda a Bíblia era mentira. Aqui a Bíblia está contando uma história, um episódio de um ritual de macumbeiro, de um ritual de feiticeiro. Está registrado um ritual. Não é que Samuel apareceu lá. Não é que Saul falou com Samuel. Saul pode ter visto Samuel ali, na sua visão cega, desviado que ele estava, longe de Deus. O diabo tem acesso a essas pessoas.
desviado, longe de Deus, sem a graça. Quando ele vê que é Samuel, pois a mulher disse: eu vejo um homem, um ancião, com uma capa, e não, é Samuel. Então na mente dele ficou o personagem Samuel. Satanás disse: já que ele está vendo Samuel, então deixa eu te dizer umas verdades, Saul. A primeira vez Satanás, o pai da mentira, falando a verdade. Por que me inquietaste? Quer dizer, ele estava sossegado. O plano de Satanás para enganar, ele chega sorrateiramente. Eu estava tranquilo, estava sossegado. Por que me inquietaste? Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela nunca se contradiz. Nós que entendemos ela errado. Nunca Samuel apareceu em um centro de macumba, em um centro espírita. Nunca alguém que morreu aparece ou apareceu num centro de umbanda, de quimbanda, candomblé, espiritismo. Não! Quem se manifesta lá são as entidades caídas, que hoje em dia é até proibido dizer que é demônio. Chamar demônio de demônio hoje é crime. Então não pode dizer. Então as entidades que se manifestam lá é que diz que é fulano ou ciclano. O coitado que morreu está debaixo da terra, descansando no Senhor ou na tormenta no inferno. Sabe lá onde ele está? Ele nunca tem a possibilidade de aparecer em um centro, invocado por uma pessoa que se diz ser religiosa, espiritual. Está invocando o nome de morto. Invoca o nome do Deus vivo, que ele é certo. Está presente onde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome. Mas um morto, quem vai aparecer lá vai ser uma entidade, um demônio. Vai ser um Exu, vai ser um Zé Pilintra, ou Pilantra, ou sei lá mais quem. Tem tantas entidades que aparecem aí enganando um e outro, dizendo que é fulano ou ciclano. Você que é crente deve acreditar na palavra de Deus e saber que a quem você deve pedir é Deus. E aos nossos irmãos que pediram comentário, a nossa irmã, eu digo a você, Samuel não apareceu lá. Quem apareceu lá foi um demônio, não foi Samuel. Morto nenhum aparece em centro de macumba ou de espiritismo ou de qualquer outro centro oculto. O que aparece são os caídos, os anjos caídos, as entidades malignas que enganam as pessoas dizendo que é fulano ou ciclano. Ou você imagina que não há milhares e milhões de demônios ao nosso derredor, registrando do que fazemos. Se ele precisar fazer um perfil da nossa personagem, ele não terá dificuldades. Ele só não faz porque o anjo do Senhor que está ao nosso redor não permite. Ele não faz nada conosco porque o anjo do Senhor não permite. Mas de conhecer nós, ele conhece. Vocês lembram daquele demônio lá de Atos, que alguém foi expulsar o demônio e disse: olha, nós te expulsamos em nome do Jesus que o apóstolo Paulo prega. Os demônios disseram: olha, sei muito bem quem é Jesus, conheço Paulo, mas vocês quem são? Eu quero dizer, nós somos conhecidos não é só no céu, no inferno também. Então se o diabo quiser fazer uma cópia nossa, se Deus assim permitisse, e a gente ficar aparecendo aí depois de morto nos centros de macumba, ele tem esse poder de até fazer fogo cair do céu. A Bíblia diz isso. Não subestime o poder de Satanás, mas acima de tudo, priorize o poder de Deus. Busque o poder de Deus, a unção e a graça, e tenha autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E saiba que quem morre não volta a falar com os vivos. Amém? Deus abençoe você na tarde desse dia.